Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: Depois que entrou no barco, seus discípulos o seguiram, e levantou-se no mar tão grande tempestade que o barco estava sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, vamos morrer. Ele lhe respondeu: Por que temeis, homens de pequena fé? Então Jesus se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E aqueles homens se admiraram, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus amados, Jesus decide ir de uma margem a outra do lago através de um barco, chama os seus discípulos para irem com ele, e aí eles pensam o seguinte: vai ser uma maravilha, vai ser melhor do que um cruzeiro de Roberto Carlos lá para o Caribe. Vou estar com Jesus no barco. Como diz a letra, uma coisa que se chama de música, está tranquilo, está favorável, eles podem ter pensado exatamente isso. Jesus no barco, está tudo tranquilo e está favorável. Mas pelo que nós lemos no texto, o único que estava tranquilo ali era o Senhor Jesus. Porque a situação para eles não estava nem um pouco favorável. E a gente observa aqui, em primeiro lugar, que estar com Jesus no barco, estar próximo a Jesus, não significa que nós não vamos ter problemas, não vamos ter dificuldades na vida. A palavra de Deus diz que o sol é sobre os bons e os maus. A palavra de Deus diz que a chuva cai sobre os justos e os injustos. Ela diz mais, que no mundo nós teremos aflições, mas que é para a gente não desanimar. Mas qual seria a vantagem, então, de seguir a Jesus? Toda. A vida eterna é uma delas. Uma coisa que nós não conseguimos por méritos próprios, Jesus nos dá. E a gente tem que ter a certeza que as tempestades, elas não duram para sempre. Não existe tempestade que nunca acabe. Mas Deus nos proporciona uma vida eterna, um novo céu e uma nova terra. Segunda coisa que eu vejo nesse texto é que nós temos que ter a consciência que a morte não é apenas uma possibilidade, mas ela é uma realidade. O projeto, naquela ocasião, era passar para outra margem. Mas, de repente, o tempo mudou. As dificuldades vieram. O mar as ondas ficaram agitadas, o vento ficou forte. Aí eles pararam, pensaram e chegaram à seguinte conclusão: nós vamos morrer. Do jeito que está, nós vamos morrer. E nós temos que ter essa consciência de que a morte não é apenas uma possibilidade, mas ela é uma realidade. E nós temos que observar que os discípulos não pediram para Jesus repreender o vento ou acalmar as ondas, porque o simples fato do milagre acontecer não garantiria a eles a salvação. Mas o texto sagrado nos diz que quando eles acordaram o Senhor Jesus, o Filho de Deus, eles não pediram outra coisa senão: Senhor, salva-nos, me salva. Eles foram pedir salvação àquele que pode dar, que é Jesus Cristo. E a gente olha para a nossa vida e a gente às vezes fica imaginando tantas coisas, que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o tempo vai passando e a gente esquece do principal, que é saber que um dia a vida acaba. E a gente tem que estar preparado. Tem até uma frase que diz o seguinte: viva todos os dias como se fossem o último, porque um dia ele vai ser mesmo.
E é esta a realidade. A gente não tem que ficar pedindo somente as coisas materiais, as coisas passageiras, instantâneas, mas a gente tem que focar no eterno. Palavra dos discípulos para Jesus: nós vamos morrer. Senhor, nos salva. Mas aí Jesus acorda, olha para aqueles seus discípulos e fala assim: homens de pequena fé. Eles esqueceram o objetivo, porque eles saíram de uma margem para chegar até a outra margem. E o nosso objetivo aqui nessa terra, neste mundo, é chegarmos aos céus. E para isso é necessário fé. E Jesus olha para aqueles discípulos e ele pode ter imaginado o seguinte: posso até compreender que vocês estejam com medo. A água está batendo. Mas vocês pararam para pensar na minha história? Deixei meu reino de glória, nasci numa estrebaria, me colocaram num coxo, ralei para chegar até aqui, entro no barco e passou na mente de vocês que talvez eu fosse morrer dormindo. Vocês têm uma fé muito pequena, só pode. Pode ser que Jesus pode ter pensado isso. Porque às vezes a gente pensa isso também. Que o negócio está tão feio que nós vamos morrer. E eu acredito que alguns aqui já pensaram que a morte chegou bem perto. Eu acredito que alguns que estão nos assistindo também já acharam que a morte chegou bem perto. Mas aí nós lembramos que o dono da vida se faz presente. Só que ele exige uma coisa chamada fé que ele mesmo dá. A palavra de Deus lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. A gente pode fazer um monte de coisa, a gente pode ser um religioso, a gente pode frequentar a igreja todos os dias, mas a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele fala mais sobre fé. Ele fala lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, que o justo viverá pela fé. Nós só podemos ser salvos mediante a fé em Jesus. Fé na pessoa certa. Em quarto lugar, meus amados, a palavra de Deus nos chama a atenção de uma coisa assim muito importante. Nós temos que ter a consciência que nós precisamos conhecer Deus. Eu, você, nós precisamos conhecer Deus. Não apenas saber quem Ele é. Porque aqueles discípulos de Jesus, aqueles seguidores de Jesus, eles estavam ali, no mesmo barco. Eles sabiam o nome de Jesus. Eles sabiam que Ele era mestre. Eles o chamavam de mestre. Eles o chamavam de Senhor. Mas depois que Jesus acalma o mar e repreende o vento, um olha para o outro e pergunta assim: quem é esse que até os ventos e o mar ele acalma? Eles não sabiam, na verdade, quem Jesus era. Eles não conheciam aqueles que estavam com eles no barco. E às vezes acontece isso com a gente. A gente, às vezes, se engana, achando que está bem perto de Jesus. A gente sabe muitas coisas sobre Jesus. Mas às vezes a gente tem que reconhecer que nós não conhecemos muito de Jesus. Porque se nós quiséssemos conhecê-lo, a gente dava prioridade a Ele. A gente esquecia bastante coisa desse mundo. Porque, como eu já falei, a nossa vida é passageira. Mas a vida com Jesus ela é eterna, ela vai durar muito, mas muito mais. A gente tem que parar para olhar para aquele barco e se colocar no lugar daqueles discípulos. Porque Jesus, Ele nos ensina. E a gente entende e aprende que nós vivemos um mundo decaído, que a gente passa por problemas, por aflições, mas Ele continua conosco. Sabe aquele negócio de abandonar o barco? Jesus não fez isso. O barco começou a balançar e está o Filho de Deus dormindo. Começou a entrar água no barco e está o Filho de Deus ali.
Ele podia estar dormindo, e alguns podem até querer repreender o Senhor Jesus. Fala assim, isso é coisa do Filho de Deus, todo mundo ali no maior sufoco e ele dormindo. Sabe por quê? Porque às vezes nós fazemos um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança, quando na verdade é o contrário, nós é que somos a sua imagem e a sua semelhança. Então, se ele queria dormir naquela hora, ele podia, porque ele é Deus. Quem não podia dormir era eu e você. Mas ele podia. E ele não abandonou o barco. Como alguns, às vezes, durante a nossa caminhada aqui na vida, nos abandonam. Ele não abandonou. E Jesus quer que a gente saiba disso. Por mais aflições, problemas que nós passamos, Jesus vai continuar conosco, porque para o lado do barco ele não vai. Uma outra coisa que a gente chega à conclusão. Já que um dia nós iremos morrer, e todos nós vamos morrer se Jesus não voltar antes, é melhor buscá-lo agora. É melhor buscar enquanto dá tempo, antes que seja tarde demais. Antes que não dê mais tempo. Sabe aquela questão da procrastinação? Não, amanhã eu vou servir Jesus. Hoje não. E se não houver amanhã? Então a palavra de Deus, ela nos instrui que se existe um tempo chamado hoje, um tempo chamado agora, é necessário que nós tomemos essa decisão agora. Jesus quer que nós tenhamos fé, confiança, esperança, a despeito das coisas que nós vemos ao nosso redor, a despeito das coisas que nós vemos aí no mundo. Jesus, ele quer ser muito mais do que um simples amuleto, do que uma simples imagem, do que um simples talismã. Jesus, ele quer ser mais do que uma letra de música, ele quer ser meu amigo, ele quer ser seu amigo. E mais do que isso, ele quer ser o meu Salvador, ele quer ser o seu Salvador. É vontade dele te salvar, é vontade dele me salvar. E ele chama a gente para amá-lo. Porque amigo compartilha as coisas boas e ruins. Uns com os outros, não é assim que a gente faz com amigo? De vez em quando a gente chora no ombro um do outro. E é isso que Jesus quer que nós façamos com ele. Que nós apresentemos diante dele o nosso problema. E mais ainda, a nossa vida. Queria falar, finalizando, 3 coisas sobre as embarcações. Primeira coisa, no porto, os navios estão seguros. No porto, os navios estão seguros. Mas não foi para isso que eles foram fabricados. No porto, os navios estão seguros. Mas não são para isso, não foi para isso que eles foram fabricados. Aqueles discípulos poderiam muito bem ficar em terra firme, e deixar Jesus ir sozinho. Eles não iam ter medo, eles não iam passar sufoco, eles não iam ter suas roupas molhadas, mas em compensação eles não iam ter uma experiência com Jesus. E a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pode querer ficar no porto para não correr alguns riscos. Mas não foi para isso que você foi criado, não foi para isso que eu fui criado. A gente não foi criado para ficar com medo o tempo todo. Lembre-se, os navios estão seguros no porto, mas não foi para isso que eles foram fabricados. Se nós ficarmos sempre na nossa zona de conforto, a gente vai ter que aceitar aquelas coisas que nós não queríamos que acontecesse. Mas elas virão a despeito da nossa vontade. Porque a despeito da nossa vontade nós não fizemos nada. Segunda consideração sobre uma embarcação. Que mar calmo não produz bons marinheiros. Não adianta o marinheiro ficar só na teoria. Não adianta o marinheiro ficar só treinando na piscina. Para ele ser um exímio marinheiro, ele tem que enfrentar o mar aberto. Você já notou que cada problema que nós passamos, com a graça de Deus nós passamos, nós ficamos mais fortes? É por isso que Deus
nos chama não para ficar no porto, mas para desfrutar uma vida abundante, uma vida com novos horizontes, que a gente possa enxergar o céu, não apenas o céu que nós vemos, mas o céu espiritual. A terceira consideração sobre as embarcações. Os navios não afundam por causa das águas ou por causa da água que está ao redor deles. Os navios afundam por causa da água que entra neles. Não é a quantidade de água que faz o navio afundar, a quantidade que está do lado de fora, mas aquela quantidade, às vezes mínima, que entra no navio, que entra na embarcação. Nós temos que prestar atenção nisso, nessa ilustração, e observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e não deixar que elas penetrem no nosso interior. Coisas negativas, palavras negativas, pessimistas, depreciações que as pessoas nos fazem, críticas. Isso é água que vai entrando na nossa embarcação e não nos deixando navegar como nós deveríamos. Então nós temos que prestar atenção e pedir a Deus para nos mostrar aonde que estão essas brechas que estão minando a água para dentro da nossa embarcação, não permitimos que nós sejamos quem o Senhor Jesus quer que nós sejamos. A quantidade de água sempre vai existir, ou a água sempre vai existir ao redor dos barcos, ao redor dos navios. A questão não é a água que está fora, a questão é a água que está dentro. A questão não é o balanço das ondas, a fúria do vento. A questão é quem está dentro da sua embarcação, da minha embarcação, para poder acalmar. Porque Jesus Cristo é especialista, não só em acalmar os ventos ou as ondas, mas Ele é especialista em acalmar as almas abatidas e os nossos corações. Nós, graças a Deus, um dia nós encontramos um grande amigo que se chama Jesus Cristo.